Olá, Jussara Cita falando aqui. Nós estamos entrando para dar início ao quinto episódio da Análise Flix com o quinto traço do caráter. Eu deixei avisado no history que hoje vai ter surpresa. E o Mauro, daqui a pouco, já vai estar entrando. Ele está fazendo uns ajustes na iluminação dele. E eu vou dar o meu boa noite para quem é boa noite. Eu vou dar o meu bom dia para quem é do bom dia. Eu vou dar o meu boa tarde para quem é do boa tarde. Eu vou dar a minha boa madrugada para quem é de outro país que possa estar assistindo ou vendo a reprise e recebendo a boa madrugada. Nós vamos fazer um pequeno resumo das outras 4 lives que tivemos, que começou em 17 de setembro, e cada uma teve uma palavra-chave. Quem será que deixou anotado para surpresa de hoje? Quem assistiu à gravação também recebeu essa palavra-chave. E se anotou, hoje vai ter surpresa. O Mauro já entrou. Sequência hoje. Quem mais será que vai entrar? Olá, Mauro. Olá, eis-me aqui novamente. Ficou muito bom agora. Tem uma improvisada aqui, acho que deu certo. Deu. Às vezes é no improviso que as coisas melhoram. É isso aí. Verdade, Quem sabe faz ao vivo. com certeza. E Eu mais uma estava vez, então, boa noite, pessoal. eu tava falando aqui, Hum, como sempre, que depois da nossa apresentação e a apresentação audiovisual, nós vamos, como sempre fizemos, fazer um resumo dos outros episódios, vamos dizer assim, e entrar hoje no quinto traço do caráter. É isso? Você exatamente, concorda exato. comigo? Pleno acordo, concordo. Então, convido você, Mauro, para você se apresentar, fazer sua descrição audiovisual e em seguida eu faço a minha. Perfeito. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Mauro Skripomik, eu sou especialista em hipnose clínica, analista corporal e comportamental, realizando a minha segunda certificação para poder aprimorar cada vez mais essa área maravilhosa que eu amo. Tenho o privilégio de ser colega de estudos também com a doutora Jussara, do MBA de Palestrantes. Sou moreno claro ou branco, cabelos e olhos castanhos, cabelos curtos, uso óculos, 1,70 m. Hoje eu estou vestindo uma camisa cinza, meio que pro lado de chumbo novamente, sem estampas. O que mais? Barba começando a crescer novamente, que eu quero ver se eu mudo um pouquinho meu layout facial. E eu acho que, se eu não pulei nada, é isso. Exatamente. Então, eu sou a doutora Jussara Cita, sou formada em medicina há 36 anos, eu sou pediatra há 34 anos, eu sou oncopediatra há 31 anos, psicanalista há 5 anos, desde a pandemia, colega do Mauro, como ele bem citou, do MBA e do palestrante. Estamos juntos nessa maratona, que hoje é o quinto traço do caráter, e vou fazer a minha descrição audiovisual que eu conheci junto no Grupo Mulheres do Brasil, da qual eu sou voluntária, sou líder aqui de Palmas, Tocantins, onde eu resido há 24 anos. Então, eu sou uma mulher de pele clara,
cabelos e olhos castanho, escuro para médio. Tô com meu cabelo. Antes eu dizia na altura do pescoço, agora já está na altura dos ombros. Cresceu um pouquinho nesse um mês que nós estamos fazendo as lives. Tô com um batom na cor de açaí e um vestido hoje amarelo mesclado com azul, um mosaico em azul. Convido ao Mauro para começar a fazer o resumo, então, do primeiro traço. Vamos lá então, pessoal. Começando, o primeiro traço, ele vem da fase uterina, né? Lá no útero da mamãe, ele começa a se formar e vai até os 30 dias no pós-parto. Esse traço, ele dá à pessoa uma criatividade muito grande, uma imaginação muito fértil, né? No corpo, os principais formatos que ele vai dar para a pessoa. Uma pessoa com corpo mais alongado, magra, né? As pontas, né? Orquinas, como nós chamamos, como cotovelo, ossinhos aqui do ombro, saboneteira, mais pronunciado, um ossinho do quadril aparente. Parece um corpo assim, frágil, sem vida. Porque geralmente não. Ele foi programado na sua existência, na percepção que ele teve de dor circunstancial, para ele veio a dor, a percepção de dor da rejeição. Ah, ele não quer que exista. Então, ele procura trabalhar com a energia mais canalizada para a mente do que para o corpo. A programação que ele tem do corpo é justamente isso. Manter a energia o suficiente para aguentar o cérebro. O resto está de bom tamanho. Seu nome é esquizoide. Nada a ver com esquizofrenia ou qualquer outra patologia clínica. Apenas manteve-se esses nomes que foram dados lá atrás, na época de Freud e de outros precursores da análise corporal, até ter sido formado a ferramenta de análise corporal e comportamental há uns 6, 7 anos atrás. Até para dar autoridade, manter a autoridade da época de Freud. Então, em homenagem, vamos dizer assim, se Sim, honrou deixando o nome, é isso? sim, uma forma de homenagear e mostrar que não foi coletadas essas informações do ar. Ah, isso aqui é legal, vou achar muito bonitinho. Não. Foram todas pesquisas que foram feitas, foi deixado, engavetado por muitos anos, porque era muito fragmentada. Aí, há uns 7 anos, mais ou menos atrás, um brasileiro, né, resolveu criar essa metodologia científica com bases científicas, publicações em instituições, em locais de muito gabarito, provando que realmente o traço de caráter modela como que a mente da pessoa funciona. Então, esse é o primeiro traço. Ele é uma pessoa muito observadora, ele é racional, muitas vezes ele é tido, por isso, como uma pessoa arrogante, uma pessoa fria. Não, ele tem os seus sentimentos. Apenas ele, quando ele vai expressar os seus sentimentos, é quando ele vai achar que é o necessário e no tempo necessário que ele acha preciso. Ele não é uma pessoa de emoções afloradas, declamar poemas, essas coisas, não. Ele gosta Declarações de amor de para declarações. namorado ou para esposa, nem pensar. Não, ele gosta de mostrar com atitudes, com a presença dele, fazendo alguma coisa, criando coisas que traga conforto, traga bem-estar. Esse é o jeito dele demonstrar amor, afeto por alguém. Como ele tem ideias muito fora da caixinha, ele geralmente ele tem medo
de falar para qualquer pessoa. Que ele vai falar para qualquer pessoa e muitas vezes a pessoa fala: Ah, mas que ideia de jirico. Ai, para com isso. Tá E viajando. já está ultrapassado. É. Ou, nossa, aí não vai existir, cara. Você está viajando, não existe isso. Ao contrário. É tanto que eu vou dar novamente exemplos de grandes esquizoides. O dono do Facebook, o Zuckerberg, ele, o criador da Apple, que todo mundo hoje gosta de ter um iPhone, alguma coisa, ele também, por causa da esquizoidia dele, de querer mostrar coisas além, tem hoje um telefone muito cobiçado, que é o iPhone. Bill Gates, com o Windows dele, hoje todos os computadores têm Windows. Tem outros sistemas operacionais, mas 90% de quem trabalha com computador hoje tem o Windows. Saiu tudo que é da mente dele. E na época que ele criou tudo isso aí, que eles criaram, o Steve Jobs, né, que é no caso da Apple, falavam que eles estavam viajando. Era delírio, era coisa de maluco. Olha aí, são exemplos de pessoas que criaram coisas fabulosas. Henry Ford entra nesse Henry traço? Ford também. Ele foi muito, ele teve uma visualização muito assim grande, né? Que se não fosse graças à invenção dele da linha de montagem, as indústrias hoje não teriam como serem opção. Porque a linha E de ao montagem que ele Disney? criou, o Walt Disney também. Ele é bem, tem bastante esquizoidia, tanto é que ele criou todos esses personagens. Ou personagens que existiam de mitologias, de fábulas, como Branca de Neve e alguma outra coisa, ele conseguiu construir um enredo, alguma coisa, e transformar em quê? Em desenho animado. O primeiro foi o Mickey Mouse, que já era o ratinho magrinho. Sim, e ele foi evoluindo as técnicas de animação e criou um parque que até hoje ainda é um parque de referência que muita gente, quando você pergunta, ai, qual é o seu sonho? Ah, eu quero viajar para Disney, que é um parque de referência. Então, são exemplos desse traço incrível. É um cara sutil, ou seja, ele aparece e desaparece do nada. Ele não gosta muito de alarde pro lado dele. Ele gosta de criar coisas. Exposição não é muito com ele. Ele gosta de ficar sempre nos bastidores, criando as coisas para chegar na hora H e entregar. Ele gosta de ver o resultado funcionando, ali ele vai se sentir mais gratificado do que ele ficar com os holofotes sobre si. Como a gente gosta de brincar na análise para a pessoa ter uma percepção, cada um dos 5 traços é como se fosse uma bateriazinha. Uma bateria do seu notebook, do seu celular. E conforme a maior a quantidade desses traços, maior a durabilidade, e conforme a exposição, é onde ele vai gastar mais. O esquizoide, como eu falei, com mais que ele tenha uma boa proeminência, um bom gráfico, é dado uma alta esquizoidia para ele, se ele ficar em ambientes que ele fique com muita exposição, muitos olhos em cima dele, muitas cobranças, a bateria dele desgasta rápido. Aí Ele geralmente ele se precisa torna, sair de cena. sim. E é um traço que justamente esse sair de seda é importante para ele, porque ele necessita do que nós chamamos de caverna. O que é isso? É aquele momento que ele tem que ter para ele recarregar as baterias dele, onde ele vai fazer aquilo que ele se sentir confortável. É jogar um game, é ler, é escrever, é maratonar uma série, é descansar, é ouvir música. O que ele se sentir bem é aquele momento, é exclusivamente dele e não é saudável bloquear isso. Ele precisa, para funcionar bem,
e ficar sempre no recurso. Então ele precisa sair estrategicamente um pouco. O olhar dele, geralmente, o óculos tem o óculos tem mais também uma função de uma barreira, porque como ele não é muito fã de contato físico, o que ele puder fazer de ter barreiras para não ter esse contato físico, para ele está ótimo. Contato físico com um esquizoide que é bacana, um bom aperto de mão, ou um abraço rápido. Aquele abraço apertado que fica colado à pessoa, isso não dá boas sensações para ele. Ele vai se sentir incomodado, justamente porque na fase que ele estava no ventre da mamãe, a, todos os problemas que a mãe atravessou, todas as emoções, todas as sensações que ela teve, que refletia no corpo dela e que mexia lá dentro das paredes uterinas, reduzia o fluxo de sangue, reduzia o fluxo de alimentação, tudo mais. Para ele, ele veio essa percepção de que, opa, quando eu me mexo, não tá bom. Então quer dizer que não querem que eu exista. Se não querem que eu Fico exista, eu não quieto, quero contato. fico Então quieto. ele fica com isso, né, essa percepção. Mas é um cara que também ele gosta, mas ele demonstra o gostar dele é desse jeito. Ser muito toques, ser muito chamegos, ele vai funcionar maravilhosamente bem. Ele tem uma percepção tão grande que o que você vai conversar com ele, muitas vezes ele já vai captar, não dá nem tempo de você terminar a sua frase. Ele já vai entender e, tá bom, tchau. Como ele não gosta de contato, muito, ele não se sente bem com contato, melhor dizendo, o contato, inclusive visual com ele, podem perceber que ele é bem assim rápido. Ele presta atenção no que você está falando, mas quando ele captou o que você está querendo falar, ele já muda o olhar. Que ele já entendeu. Ele já registrou na mente dele, então ele vai fazer ou ele não vai fazer. Então ele não é aquele olhar observador. Geralmente até aquele olhar meio de peixe morto. Se ele olha para você, parece que não está nem olhando para você, parece que está tipo olhando para trás de você. Você está no campo de visão dele, mas ele não vai focar 100% nisso. Como Elon Musk também, né? Isso, você vê que ele tem aquele olhar assim, tudo, mas ele está prestando atenção em tudo. Está sempre antenado. Que é um outro também esquizoide, que olha aí o que ele constrói. Desde um carro elétrico, robôs, conseguiu fazer um foguete da ré, conseguiu fazer um foguete voltar, né, que até então não tinha. O foguete só ia embora, depois aproveitava alguma peça, alguma coisa que caía na atmosfera, senão o resto virava lixo espacial. Ele já está mudando essa visão. O segundo traço, ele Sim. já é o do contato. Esse sim, ele é da conexão, ele é do contato, ele gosta de beijo, de abraço, porque ele já está no mundo, ele veio depois do parto. Aqui ele já começa a sentir essa necessidade de conexão. Exemplo, eu fiquei 9 meses dentro da barriga da minha mãe, agora que eu estou aqui, eu estou enxergando a minha mãe, estou enxergando meu pai, quem que está do meu lado, eu quero essa conexão, eu quero sentir esse apego. Muitas vezes esse traço, o que acontece com ele? Ele já vai adquirir, justamente para poder sentir essa sensação de beijo, de abraço, de aperto, ele vai programar o corpo para ele ser um corpo atrativo. Como assim? Vai ser aquele corpo mais cheinho, aquela pele mais fofinha que dá aquela vontade de você apertar a bochecha, aquele olhinho bem pequenininho, aquele olhar do gato de botas, sempre pedindo alguma coisa, sempre querendo um colo. Os lábios vai ficar sempre mais carnudos, dando sempre a impressão do biquinho, como se tivesse uma chupeta querendo entrar aqui, uma mamadeira, um mamar. O corpinho, como eu falei, vai ficar mais arredondado, bem fofinho, porque ele gosta disso. E A eu dor, lembro que você citou que teve uma atualização no conteúdo de vocês e que vai até o término do período neonatal, que são os 28 dias de vida. É isso? isso, que é até esses 28 dias,
praticamente ainda é o traço do esquizoide que ele está terminando de formar, que é quando que a gente fala, a formação dos traços começa do cérebro, aonde começa a mielinização no nosso sistema nervoso central. Então, conforme a bainha de mielina vai pavimentando como que nós vamos funcionar, ela vai avançando até a coluna, vai até a região sacral ali, que é onde vai ser nosso quinto traço. Esse traço, o oral, a primeira comunicação que ele vai ter com o adulto é o choro. Até o adulto começar a afinar a sintonia da comunicação, para poder entender que o choro pode ser frio, uma cólica, uma indisposição, um calor, alguma coisa está pinicando, geralmente a primeira percepção que o adulto vai ter é: chorou, fome. Então, vamos botar ele para mamar, vai dar um peito para mamar, vai dar uma chupeta, uma mamadeira, muitas vezes no colo, ou muitas vezes não vai ter nem o colo. Vai estar no berço, uma mamadeira, com algum travesseirinho, alguma coisa aqui, a mamadeira fazendo suporte, mamou, sossegou, atendeu em partes, não atendeu 100% a demanda que a criança estava sentindo ali. Mas ela sentiu aquele comida, aquele alimento, ela acaba aceitando. Com isso, esse traço, ele tem a dor circunstancial do tipo: estou sendo abandonado porque você não está atendendo o que eu quero. Você está Não me dando estou uma outra coisa. entendendo. Você não está Você não está entendendo. entendendo. Então, eu estou aceitando o que você está me dando, porque também eu não vou conseguir rejeitar. Mas 100% que você queria, que eu queria que você me desse, você não está me dando. Ou muitas vezes ele vai chorar de manha, que ele quer o contato. Como eu falei, é um traço que ele vai querer contato. Esse sim, é o traço que gosta de contato físico, contato visual, contato verbal que ele vai falando. Quando ele adquire a capacidade de falar, é aquele traço que fala, 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 adora falar, puxa a conversa com todo mundo, como eu falei, puxa a conversa numa fila de ônibus, numa fila de banco, numa fila de pronto-socorro. Ele puxa papo mesmo. Ele gosta disso, gosta de conexão. Adquire uma sensibilidade muito alta, do tipo que ele bate o olho da pessoa e fala: você não está legal hoje, né? Você quer conversar? Quer falar alguma coisa? O ambiente aqui não tá bacana, hein? Tem alguma coisa aqui, tá pesado esse ambiente. Ai, não sei que eu tô gostando, tô desconfortável aqui. Assim como uma pessoa. Ai, não sei, essa pessoa tá me dando uma energia estranha. Meu santo não tá batendo com ela. Por que será, hein? Fica meio preocupado. Já fica com o pé atrás com a pessoa. Fica com o pé atrás. Porém, ele gosta de se jogar. Ele é muito emotivo. Emoção é um traço, esse traço ele gosta de ser emotivo. Choro para ele é natural. O que é nada saudável é a censura que as pessoas dão com relação ao choro. Principalmente o homem. O homem já vem com aquele rótulo: homem não chora, engole o choro. Trava isso para ele, dá dor para ele. A mulher também, mesmo a mulher tendo, entre aspas, uma, um descontinho aí para poder ela permitir chorar, geralmente ela vai ser rotulada: nossa, mas de novo, hein? Tá chorando outra vez, que chorona, que manteiga derretida, Mas já começou a chorar de novo? de novo. E às vezes ela chora sem motivo. Como eu falei, um exemplo: se ela vê um comercial bonitinho, agora que está se aproximando o final do ano, por exemplo, que geralmente jogam-se aquelas campanhas natalinas que procuram mexer com as emoções. Se ela vê um comercial ali que ela achar bonitinho, ela vai se debulhar em lágrima.
E tá tudo bem. Tá tudo bem. É um poder que ela tem nisso daí. Como ela não é muito inquieta, ela gosta de conversar, tudo mais, há um ambiente que não é saudável para esse traço. É justamente onde ela fique privada de trabalhar com as suas emoções, que ela, inclusive, ela ama trabalhar com os cinco sentidos. Olfato, visão, paladar, tato. Ela gosta de ter essas sensações. Ela adora uma boa comida, uma boa bebida, um perfume, um cheirinho agradável, aqueles dissipadores Difusor, difusor difusor de de aroma, aromas, colocar no ambiente para ela bacana, um petisquinho para ela beliscar. um Isso vai dar queijinho trato. especial de Minas, assim. Isso, qualquer coisinha, um bombonzinho, ó, o queijo de Minas, tem que lembrar do João, hein? É que daqui a pouco ele deve entrar aqui, então a gente já vamos lembrando dele, né? Já Vamos vamos chamar a lembrando energia do deles. João para entrar. Então, esse traço, ele gosta disso, de contato. Privar ele de contato é jogar ele na dor, fatalmente. E muitas vezes, como ele fica carente, ele ou ele vai se associar com pessoas que vão ser demonstrar afeto, atenção para ele, mas no fundo também vão ser muito possessivos e ele acaba ficando nas mãos dessa pessoa possessiva, ou ele se torna uma pessoa possessiva. Ele Do pode se tornar tipo, possessivo? pode, pode. Se ele fica com muita dúvida num relacionamento, ele fica muito apegado a esse relacionamento, é aquele traço que seja homem, seja mulher, de 5 em 5 minutos tá ligando para a pessoa. Você tá onde? Por que você não me ligou? Você está fazendo o quê? Você está com quem? Ele fica com essa possessividade. Não chegou em casa ainda por quê? Por quê? Ah, o pneu furou mesmo? É? Ah, você não está com outra pessoa, não? Você está me abandonando aqui? Às vezes ele acabou de ligar para a pessoa faz 5 minutos. Nossa, você está atrasado, o que aconteceu com você? Ele acaba ficando com essa insegurança. E se ele permite que essa insegurança cresça cada vez mais, o que ele vai fazer? Como ele tem a dor do abandono, ele começa a alimentar isso na mente dele e falar: não, acho que eu vou ser abandonada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar, eu não quero mais. E às vezes, por um motivo bobo, ele acaba rompendo um relacionamento por medo de ser abandonado. Então, ele prefere abandonar primeiro do que ser abandonado. E às vezes não é nada disso. É um exemplo que eu vou passar. Se um nome desse traço é o oral. Se um oral se relaciona com um esquizoide, que ele é racional, ele não gosta muito desses contatos, mas ele gosta de demonstrar com outras formas. E se ambos não entenderem como funcionam, vai dar sempre esse atrito. Um oral, ele vai falar: ele ou ela não gosta de mim. Olha, me desdobra aqui, faço tanta coisa por ele, não sei o que mais. E ele não demonstra carinho. Não é que ele não demonstra. Ele vai demonstrar do jeito dele. Então, muitas vezes o oral ele acaba tendo esses conflitos de relacionamento por causa disso, porque ele não consegue entender que nem sempre ele vai receber na mesma intensidade um carinho como ele doa, por causa dessa intensidade que ele tem. Como eu citei, exemplos de pessoas que são orais. Jô Soares, nos programas dele de entrevista, podia ver. Além do formato dele, né? Fofinho, cheinho, que dá vontade de apertar, de abraçar, ele sempre gostava de quê? Tá comentando, como a mesa dele ficava meio que de frente para o entrevistado. Se o entrevistado estava ali ao alcance dele, qualquer coisa, pum, Mas dava um toque. ele dá o toque, porque é a sensação do tato, o contato físico. Eu estou falando com alguém, eu estou mostrando com o meu tato, com o meu contato, que eu gosto de você. Que bom que você está aqui. Como ele é muito falador, um outro exemplo que eu gosto de citar era na época o Faustão. Ele chegava a ser até Sim. insuportável nas entrevistas dele, porque ele fazia uma pergunta para o entrevistado, não E ele deixava nem mesmo a pessoa respondia. falar. Ele não respondia, começava a falar. Por quê?
É tanto o pensamento que o oral ele não consegue parar e pensar no que ele vai falar. Veio, ele já está falando. Ele é espontâneo. Então, é um exemplo de espontaneidade que o oral tem nessa parte. É sim, esse sim. A bateria dele, quanto mais exposição com o público, mais de pessoal, mais de estar com pessoa, de festa, de festeiro, ele gosta. Tanto é que o oral, geralmente, você vai notar a presença dele, que é aquela pessoa de bom astral, que gosta de fazer piada, que gosta de comentar, de conversar com todo mundo, que gosta que todo mundo se sinta bem. Porque é isso que ele gosta, é dessas exposições, esses contatos. Então ele ama fazer isso. E muitas vezes ele acaba se machucando, porque muitas das pessoas acabam abusando dessa bondade dele para outros fins, algumas outras coisas assim. Ele acaba ficando na dor dele. E quando ele fica na dor, ele vai partir para o quê? Para o excesso. Lembra que eu falei que, geralmente, no contato do choro, a mãe não entendia o que ele estava fazendo, tacava ali uma mamadeira ou um peito para mamar. Então, esse vazio existencial que ele cria aqui no peito, ele tenta aplacar com alguma coisa. Ou é um excesso de comida, um excesso de bebida, um excesso de gasto, excesso de jogo, excesso. Alguma coisa ele vai enfiar o pezinho na jaca. Ou se ele não foi atendido 100% nem com uma mamadeira, nem com o peito, deixavam ele chorando sozinho, ele vai compensar a ausência, não com exagero, mas com ausência. Como? O exemplo mais clássico que eu gosto de falar com meus clientes, quando tem esse traço. Ele vai buscar sempre aquilo que não tem, para garantir que a ausência se permaneça. Diferentemente Exatamente. desse traço, do oral, quando ele é o oral da falta, ele não vai ser fofinho, né, o gordinho, aquela coisa gostosa de apertar. Ele vai manter os traços fofinho, o corpo arredondado e tudo mais. Mas vai ser aquele magrinho, mais assim, meio que depressivo, meio quietão, sempre querendo buscar alguma coisa que não tem, porque ele não consegue entender o porquê desse vazio. Então, o oral é o único traço que ele consegue se dividir em dois. É o Do vazio excesso, existencial, é chamado do de vazio. vazio Da dor existencial. circunstancial dele, ele vai ter ou ir para o lado do excesso, que geralmente é o mais comum, ou ele vai para o lado da falta. Então é o único traço, o oral é o único traço que ele consegue se dividir em dois. Não ao mesmo tempo, mas ele vai conseguir ter uma predominância. Ou ele é mais oral do excesso, ou ele é mais oral da falta. Então ele vai ser uma dessas duas vertentes, por causa sua dor circunstancial. Passado isso, mais ou menos um ano e meio na base, geralmente é calculado isso, do Um ano e meio, pós-amamentação. 2 anos, né? Um Isso, ano e meio dá 18 meses. correto, que vai dar mais ou menos até o período da amamentação. É lógico, tem hora que tem uns que passam, mas geralmente a média é essa, vem o terceiro traço. Esse traço, ele já começou a adquirir os movimentos voluntários, principalmente aqui na região do tórax, que é onde a mielinização já desceu mais. Ele já começa a falar um pouquinho, essa gesticulação, ele já começa a entender algumas coisas, ele pode até já começando a engatinhar. E o que acontece aqui? Nesse Já está traço, andando, com 18 meses já está andando. em alguns casos pode estar até andando também, né? Ele não vai ter aquela força de andar, mas ele já pode estar até caminhando. Esse traço, o que que acontece com ele? Como ele começa a fazer uma gracinha, como ele começa a fazer alguma coisa, mamãe, olha que meu bebê fez para mamãe. Mamãe, vai lá buscar tal coisinha pro filho, para mamãe. Ah, que gracinha, olha como é que ele é lindo, tal. A percepção dele com esses agrados é, opa, estou sendo querido, estou sendo valorizado aqui, que bacana.
Se por conta própria ele começa a fazer alguma coisa, desde cantar um parabéns, algum gestinho, ele vai buscar alguma coisa para alguém. E se ele quer fazer isso por conta própria, sem ninguém ter pedido nada, se calhar nesse momento que ele foi fazer isso, os adultos estão compenetrados com alguma outra coisa, uma discussão em família, vendo uma reportagem, resolvendo qualquer assunto, e vir para ele a clássica expressão: agora não, bebê, depois a gente brinca. O carimbo que vem na mente dele de dor circunstancial é da manipulação. Ah, é? Quando alguém quer alguma coisa de mim, eu Tá tudo sirvo. bem. Tá tudo bem. Se sou eu que quero fazer alguma coisa, ninguém quer, ninguém me dando atenção, ninguém está me dando o valor. Ah, ok, beleza. Esse traço ele começa a adquirir então um poder de articulação maravilhoso, de negociar, de articular, de conectar as coisas para conseguir os objetivos que ele deseja. Isso não quer dizer que ele é malvado, ao contrário, ele é justo, mas ele gosta de articular as coisas, ele gosta de liderar. Liderar é com ele, fazer alguma coisa, dar corda para a pessoa vir, mas ele gosta daquela liderança que ele deixa os outros fazer por ele. Só que ele quer ter o crédito que foi ele que está articulando tudo aquilo. É também um traço racional. Então ele planeja tudo que ele quer para poder atingir os objetivos dele. Por ele ser um traço racional, o esquizoide ele capta o que a pessoa está falando para poder terminar aquilo que a pessoa quer fazer para ele, ou quer pedir para ele. Ele capta e já mata a charada na hora. Esse traço, o nome dele é psicopata, que não tem nada a ver com a patologia forense, criminal, nada a ver. E Ele é aquele traço psiquiátrica que ele. também. Isso, ele é aquele traço que ele não gosta de conversa muito enrolada. Ele é aquele. Diga-me o que está precisando. Em poucas palavras, fala aí para mim, o que está querendo? Papo Não reto. enrola, não. Papo reto. Não enrola, não, porque não tem um tempo para perder aqui, não. Então, ele é desse tipo, de 8 ou 80. Ele quer já que fale logo o que está precisando. Não gosta muito dos curiosos. Como assim? Que fiquem querendo indagar muito sobre a vida dele, o que, que ele faz, quanto ele ganha, como é que ele consegue fazer tal coisa. Ele fica meio assim. O que, que a pessoa está querendo fazer com isso? Essas informações, o que, que a pessoa vai querer fazer com essas informações? Por quê? Como ele tem a dor circunstancial dele da manipulação, ele fica uma pessoa bem, bem assim, desconfiada. Até em termos de relacionamento também. Se ele não tiver certeza que o relacionamento onde ele está envolvido, onde ele está inserido, é pelo que ele é, não pelo que ele tem ou que ele possa oferecer, ele vai ficar sempre jogando para testar o que está acontecendo ali. Ele não vai se entregar de corpo e alma numa relação, seja amorosa, uma relação de amizade, uma relação de negócios. Ele vai estar sempre com o pé atrás. Favores. Ele não gosta de dever favor. Se você fez alguma coisa para ele vai querer te pagar o mais rápido possível. Ou se você deu um mimo, um presente para ele. Aqui é o clássico exemplo da caneta. Não foi uma data de aniversário, uma comemoração qualquer. Você deu porque deu. E se ele não sentir de você que você deu porque você quis dar, porque você gosta da pessoa, se ele achar que é uma segunda intenção, ele vai até aceitar. Mas logo ele vai tratar de dar um presente igual ou um pouquinho superior para que você fique no débito com ele, não ele. Até nós brincamos. Você mostrou uma bic e eu mostrei a minha caneta aqui, da Paquita. Exato. Ele Cadê vai tua fazer bic? isso. Ele, exatamente. Ele vai trabalhar com isso.
dá uma coisa um pouquinho superior. Ele gosta de deixar um banco de débito de pessoas que estão devendo algum favor para ele. Não ele ficar no saldo negativo. Ele sempre Então, no crédito. sempre no crédito, porque sempre que vai querer usar essa articulação para conseguir alguma coisa. Não quer dizer que ele vai fazer como a lei do Gerson, de querer passar a perna em todo mundo. Não. É o traço, ele trabalha assim, ele funciona com isso, de articular, de ver certinho as coisas, conectar com as pessoas certas, para atingir um objetivo que ele queira, onde ele fique sempre na evidência. Como que a gente reconhece esse traço? Por duas maneiras. Primeiro, no corpo. Geralmente ele vai ter aquele corpo mais triangular. Tudo bem que o nosso crânio ele não é 100% redondo. Ele tem uma tendência de ficar um pouquinho mais afunilado. Só que no psicopata, ele é mais protuberante, esse queixo. É aquele sorriso maroto de canto de boca, seja pro lado esquerdo, lado direito. O olhar dele, aquele olhar avaliador, do tipo, que você está tendo aqui? Que de interesse eu posso conquistar aqui nessa relação, nessa conversa? É um olhar avaliador, meio até que chega a ser meio intimidador. A região aqui do tronco, ele vai formar um triângulo invertido. Vai ficar mais alto aqui, e na região do quadril ele afunila. Depois Fica mais repete novamente. acinturado, é isso? Não bem acinturado, mas aí vai ficar mais destacado a região do tronco. O quadril também ele vai ter sempre manter o perfil do triangular, a perna também, um triângulo sempre invertido. É aquele cara que a postura dele é ocupar espaço. Geralmente ele vai ficar com as pernas bem afastadas, porque ele gosta de ocupar espaço, marcar presença. De lateral, de perfil, é um traço que ele não vai ficar 100% ereto. Ele vai estar sempre uma sensação de avanço. Está sempre se aproximando da pessoa. É aquele que aperta a mão te olhando. Exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Pode ver que a postura dele é essa. Olhar avaliador, ele cumprimenta olhando as pessoas. É um exemplo clássico uma psicopatia. Cristiano Ronaldo. Alguém pode pesquisar na internet, a hora que vê ele com foto sem camisa, pode ver que ele tem um perfil assim, é um triângulo invertido, o tronco dele. A perna é a mesma coisa. E o olhar dele é aquele olhar avaliador. Acho que se eu jogar por aqui, eu vou fazer um gol. Se eu ir por aqui, eu vou driblar aquele cara ali. Então ele é bem avaliador. Ele consegue ser o atacante Exato. Ele no gosta de time que é jogar para onde ele vencer. está jogando. Exatamente. Que é onde ele está. Ele gosta de jogar para ganhar. Esse é o conforto que ele tem. Então, se ele se sente manipulado, ele fica sempre desconfiado. Não, perdão, não vai gostar muito desses ambientes. O ambiente que ele vai se sentir bem é sempre isso. Que ele mostre que ele está chegando ali para jogar. Ele vem para somar. Ele não gosta só que subtrai alguma coisa dele. Ele vem para somar, para mostrar. E sempre, olha, no crédito aqui, o meu nominho, tá? Lembra disso, beleza? Então é isso que ele vai gostar. O quarto traço, ele Foi na vem, semana passada. foi na semana passada, ele veio lá da época do quê? Do desfraude, que a criança já está andando muito mais, já está conversando muito mais, já está se comunicando muito mais, já está bem mais independente, às vezes come sozinha, pede água, pede alguma coisa, corre, brinca, pula, acata mais os comandos, né? Tem uma melhor comunicação. Porém, por esse ter essa melhor comunicação, o que acontece? A percepção que vem dos adultos é: bom, ele já sabe falar, bom, ele já sabe se comunicar, ele já sabe ir sozinho para vários lugares. Eu acho que está na hora da gente subtrair essa fralda, vamos tirar.
Só que o que acontece? Do nascimento até essa fase, que já está seus 2,5, até um pouquinho mais, 3,5, até uns 4 anos de idade, ele vivia com aquela fralda. Mesmo que ele não soubesse o porquê que tinha aquela peça de roupa no corpo dele, qual era a importância, ele sabia que lá existia aquela peça, para poder justamente segurar o número um e o número 2 dele. Já fazia parte Vamos do tirar corpo, praticamente, para ele. praticamente. E como o nosso cérebro, para ele aprender, quando ele adquire uma nova capacidade, ele precisa de repetição, que é o exemplo clássico que eu falo, que é aprender a dirigir. Até você, até o seu cérebro acostumar o que você tem que fazer para começar a dirigir, você teve que aprender a abrir a porta, sentar, afivelar o cinto, regular os espelhos, ligar o carro, ver se o combustível está bom, dar o sinal que você vai entrar à esquerda ou à direita, olhar no espelho de novo, ver se a marcha que engrenou é a primeira mesmo, abaixar o freio de mão, olhar no espelho e começar a dirigir, ganhando velocidade, aprender a ir trocando as marchas. Até tudo isso ficar automático, seu cérebro precisou de receber essas informações várias e várias vezes. Não é Exatamente. diferente da questão do desfraude. Então, muitas vezes acontece a percepção do seguinte: quem está cuidando da criança tirou a fralda, como a mielinização já está mais na região lombar, inclusive, os esfênicters estão mais ativos ainda, mais sensíveis. O que acontece? Tirou a fralda, geralmente o adulto vai falar assim: olha, sentiu vontade de fazer o número um ou o número 2, avisa, tá? Mamãe, papai, quem que tiver com você vai te levar, você vai levar usar o piniquinho, ou já vai no banheiro, alguma coisa, tá bom? Tá, entendi. Ele entendeu. Só que, como eu falei, para o cérebro assimilar esse novo processo, essa nova fase, demora um pouquinho. Então, muitas vezes, por causa dos fênix estarem mais sensíveis, ele sentiu vontade, o piloto automático fala: ah, tá, a fralda tá ali mesmo? Vambora. Sentiu, soltou. Aí é que acontece a dor circunstancial dele, que é a bronca, a crítica. Mas fez de Poxa, novo? você fez Eu na já não te sua. expliquei. Exatamente, eu não te avisei. Olha aí, agora vou ter que te lavar, vou ter que me atrasar meu serviço, tá todo sujo aqui. Ele fica naquela assim: poxa, peraí, eu tô levando bronca. Porque o cérebro ainda é pequenininho, lembra-se que é uma criança. Ele não está assimilando o que aconteceu para poder ter recebido essa puxada de orelha. Eu não sei o que aconteceu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me travar. E ele se trava mesmo. Então o que acontece? Ele transforma a musculatura dele de fofinha para uma musculatura rígida. A pele fica mais durinha, aquela cara fechada, boca trancada, como tipo, da minha boca, que daqui não vai sair nada, não vou falar nada, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não Lá sei o que é o embaixo, número um nem o número dois. lá embaixo ele trava tanto que o bumbum dele, ele fica travado para dentro, como sempre tivesse aquela vontade de fazer e está segurando para chegar no banheiro. Ele se trava. A estrutura corpórea dele muda, ela começa a ficar um pouquinho mais. Fica forte também, mas assim como eu falei, fica uma estrutura mais de pele mais firme, mais quadrado no corpo dele, tanto no rosto, no tronco, a perna. Um exemplo, a perna do esquizoide é aquele que a gente gosta de brincar. É canela, joelho e canela, de tão magrela que ela é. Parece que vai quebrar com o vento. O oral é aquele redondinho, fofinho, gordinho, que se dá vontade até de. Até tem mães, até pessoas que até dá aquelas mordidinhas de leve na perna, tão fofinha que ela é. No psicopata, é aquele formato triangular. No rígido, ele parece um tronco de árvore.
Nem quase que não percebeu o joelho, que ele fica parece um tronquinho de árvore, uma perna grossa, firme. Justamente porque para ele como se ele quisesse enraizar no chão. Daqui eu não saio. Porque eu não Esse sei não é o como se masoquista? esse traço é um masoquista, nosso quarto traço. Ele acaba adquirindo todas essas dores, como ele adquire essa dor circunstancial, o que ele puder fazer para ele se manter na segurança, ele vai fazer. Com isso, ele adquire o quê? A capacidade de ser um cara extremamente planejador. Ele gosta de rotina. Começo, meio e fim. Você vai fazer uma lista de compra, colocou tudo que tem para comprar, está na lista, ele vai fazer a compra. Mesmo que ele saiba que está faltando algum item em casa, por exemplo, ele não vai buscar porque não está na lista. Por quê? Medo dele levar uma bronca. Por que você trouxe? Eu não ia comprar agora, eu ia comprar em outra marca. Então ele pode fazer isso. Como ele trava muito a boca, ele se torna um cara muito assim, observador e quieto. Ele fica na dele. Ele só vai conversar alguma coisa quando também tiver confiança, mas não aquela confiança que o escritório tem de ser taxado como louco, com ideia de jirico. Aqui, ele não vai querer falar muitas coisas porque ele quer ter certeza do que ele vai falar. Porque ele gosta de planejar as coisas certinho, bonitinho. Improvisar com ele não é o forte dele, é até o incômodo para ele. Ele pode até fazer. Ninguém pode ser o que ele for fazer, por exemplo, uma planilha, como ele adora planilhas, programações, cálculos, essas coisas. Se todo mundo, ninguém perceber que ele improvisou ali, derem nota 1000 para ele vai se sabotar, vai falar, tudo bem, você pode falar lá que é nota 1000, mas para mim é nota 500, porque eu poderia ter feito melhor. Você me fez improvisar, você não me deu tempo hábil para poder fazer como eu queria fazer. Então ele é muito perfeccionista. Ele gosta de todas as coisas, de detalhe, tudo certinho, bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo bacaninha. Por ele ser uma pessoa que adquire muita confiança, as pessoas acabam abusando disso, transformando ele em lixo emocional, uma lixeira emocional. É Todo mundo aquele fala que vai contar tudo para ele. tudo para ele. E como ele fica preocupado com pensamentos sabotadores, muitas vezes ele tem o hábito até de fazer coisas, ele deixa de fazer coisas para ele para fazer pelos outros. Ah, eu tenho que entregar um trabalho amanhã, mas eu estou enrolado aqui. Você também tinha que entregar esse trabalho amanhã. Você não consegue fazer para mim? Ele não consegue. Ele tem uma Dizer não. dificuldade de dizer não. Então ele muitas vezes ele se larga para fazer a coisa dos outros. Num relacionamento é a mesma coisa. Ele fica tão preocupado em querer fazer tudo pro parceiro, para parceira, que muitas vezes ele se abandona um pouco. Porque ele acaba se sobrecarregando emocionalmente. Por isso, essa estrutura forte que ele tem, para poder carregar esse peso emocional. No rosto, a expressão dele é aquela expressão de cansada, de sempre estar bravo, aquele olhar pesado, sobrancelha realmente cerrada, um olhar, a pálpebra como se estivesse suportando um peso. Como eu falei, a boca, aquele maxilar travado. E isso acaba travando tanto que é o traço que geralmente ele mexe com a arcada dentária, que é uma coisa que nós, quando fazemos análise corporal, uma das perguntas é: você já passou por algum procedimento dentário? Colocou uma faceta, colocou algum implante, colocou aparelho, colocou aquelas lentes que eles falam? Você fez alguma coisa? Porque Hoje ele está na moda arranja o duas dente. coisas, as lentes e o ortodôntico. Sim. E é o que é mais comum ele ter o quê? O bruxismo. Aquele negócio de ficar rangendo os dentes por causa disso. Ele quer falar,
mas ele tem medo de falar, então ele vai segurando. Acaba sendo o quê? Uma esponja emocional dentro de uma panela de pressão. E o exemplo clássico que eu gosto de dar é panela de pressão no fogo com a válvula de segurança com defeito, pum, ela vai explodir. É o que acontece. Muitas vezes ele vai enchendo, ele não aprende a dizer não, ele não aprende a pôr limites, ele vai se enchendo de tantas coisas. Faz para mim, faz por mim, é isso. Ai, que eu tô com um problema aqui, você não resolve para mim. Ai, que a minha vida tá uma porcaria. Ah, que não sei o que, a vida, os céus, o azar. Aquilo vai acumulando nele. Então ele não consegue, se ele não conseguir aprender a se descarregar, chega uma hora que ele vai explodir. E aí esse traço de um traço executor, um traço que tem que ele vai criar as coisas, que derem a programação certinha para o que ele tem que fazer, ele se torna um tirano. Aí ele vira aquele carrasco, que ele vai pegar no pé de todo mundo mesmo. Ele vai dar bronca, inclusive, de coisas que aconteceu lá atrás. Ele vai jogar na mesa novamente. Mesmo que o motivo da briga ou da discussão que está acontecendo ali é uma outra coisa, para ele não quer saber. Ele já vai lá no arquivo morto dele e já vai jogar na mesa. Bobagens que aconteceu que você me provocou em tal tempo. Independente se é 5, 10 anos atrás, ele joga na mesa. É o lavar roupa suja ali mesmo. É com ele. Ele solta o verbo. Ele é emocional. Por isso que eu falei. Ele é uma esponja numa panela de pressão. Se a panela de pressão deu defeito e a esponja está sobrecarregada, ele explode, mas explode bonito mesmo. É aquele que a pessoa fala, nossa, eu vou nem chegar perto, porque ele hoje tá bravo. É o segundo traço que ama a caverna. O esquizoide, a caverna que ele gosta é ficar na dele, recarregar as baterias de algum jeito, como ele gostar. Esse, ele gosta até, pode até ter pessoas perto dele, mas ele gosta daquele cantinho para ele criar, para ele planejar as coisas dele. Se o esquizoide criou uma coisa que deu jogo, o oral conseguiu falar para o pessoal, olha, isso aqui é bacana que o esquizoide bolou, vamos fazer? O psicopata bateu o olho e falou, realmente isso aqui é uma coisa interessante, hein? Ô, masoquista, bola aí um jeitão para fazer que eu te ajudo a realizar isso daqui. Então, se ele não tiver essa certeza que tudo que ele vai criar é para uma coisa que vai dar resultado e ele vai conseguir fazer do jeito dele, do tempo dele, porque como ele é muito minucioso, muitas vezes o pessoal vem criticar. Ô, mas você é lento, hein? Você é lerdo. Não é que ele é lerdo, ele é muito meticuloso. A velocidade com que ele trabalha é essa. Ele quer ver se a vírgula está no lugar certo, o número está certo, o jeitinho que ele criou a planilha para funcionar tá bacana. Que Fez pode o dar backup problema. da planilha para não perder Fez o os backup, dados. porque se der algum problema já tem um outro lá para ele fazer certinho, para não ter o improviso, que ele não gosta de improviso. Então, esse traço, ele vai trabalhar assim. E ele trabalhando assim, ele é o cara que tem perna para ir para qualquer canto. Ele leva no peito, literalmente falando, qualquer desafio, se ele sentir que ele está sendo apoiado e amparado para poder fazer isso daí. Que ele não vai ser criticado. Então, esse é o nosso amigão masoquista. E chegamos, então, a ele, o número 5. Mito! Esse traço. Esse traço, ele é incrível também. É um traço que ele flutua entre razão e emoção. Só que ele é a tendência dele ser um cara racional. Ele vem lá nos seus 4 anos e meio, 5 anos de idade, até mais ou menos 6 anos. É aquele traço que ele começa a fazer o quê? Competitividade. Ele começa a ter, como a melinização já está chegando no finalzinho dela, que está na região sacral,
ele começa a ter as noções de sexualidade, mas não é a sexualidade da atração sexual do adulto, mas ele já começa a ter a percepção de formar pares, porque ele vê o pai e a mãe, é um par, então ele já começa a querer formar um par ali. É aonde que acontece o seguinte, se é menino, vem o complexo de Édipo, que ele vai ter sempre uma predileção pelo lado feminino, geralmente o lado materno. A menina vai ter o de Electra, que ela vai ter sempre aquela tendência do ao lado pai. paterno, ao lado do pai, a uma figura paterna que seja. O que acontece aqui? Mesmo que ele seja bem tratado pelo pai, pela mãe, ele é meu reizinho, ele é meu príncipe, ele é tudo para mim, ele consegue perceber a forma de tratamento. Como assim, Mauro? Como ele é um traço bem competitivo, quando ele está sozinho em casa, a mamãe trata ele de um jeito. Vem o pai, por exemplo, ela trata o marido, ou vem a mãe, vamos supor. O pai tem casa, vem a mãe, vamos supor. Ele percebe assim, fala, ué, quando eu estou sozinho, eu e meu pai, ou eu e minha mãe, ela me trata de um jeito. Chegou meu pai, ou chegou minha mãe, ela trata de uma outra forma por eles. Ele já sentiu o quê? Uma competição aí no meio do caminho. Ele vai aceitar o agrado dos pais, tudo mais. Só que sempre ele vai falar assim: poxa vida, ele chegou ou ela chegou, ela está me tratando de uma forma diferente. Principalmente no fator do dormir à noite. O casal vai para o quarto dele. O filho, a filha, vai para o quarto dele, Quarto dela. o quarto dela. O que acontece? A percepção vem aí que de troca. Peraí. Até então eu era o rei, o príncipe, a princesa, o filho o mais querido do mundo. Mas agora vem meu pai, vem minha mãe, eles vão ficar num canto, eu vou ficar sozinho. Eu queria ficar lá também. Por que está me trocando? Então vem essa percepção para ele, da troca. O nome desse traço é rígido. E o que esse traço ele começa a adquirir? Competitividade. Ele vai competir com tudo. Porque ele vai querer sempre ser o quê? O número um. Vai competir com o irmão, vai competir com o pai, vai competir com a mãe, vai competir com o primo. Ele vai competir com qualquer um O para ele sempre querer ser amiguinho. o um. Com um amiguinho. Na escola, por exemplo, ele vai querer sempre ser o aluno de destaque, porque ele quer holofote. Começa aqui a adquirir vaidade. Eu tentei colocar um vídeo queria até estar usando, mas infelizmente eu coloquei de uma forma errada, estava dando uma outra percepção, porque eu copiei esse vídeo de um outro post que eu achei bacana justamente por causa disso. É um vídeo que quem quiser assistir pode estar sendo muito bem visto aí no Instagram, que a mãe está Como que tentando pintar o é? cabelinho da criança. Eu vi. Que aí toda ela fala, não é assim que eu quero, meu cabelo é assim do Homem-Aranha. E ela tentando, não está tentando entender. E tava bonito o cortinho de cabelo, o penteadinho que estava tendo. Mas não era como ele queria. Até Daí que o pai chega o fez lá um pai, pente. faz qualquer coisa. É, ela fala, é isso. É um traço rígido. Ele quer destaque, ele quer se aparecer, ele quer aparecer bonito. Então, o cabelo não estava legal como a mamãe queria fazer, por maior carinho, por maior atenção que ela estava dedicando, não era o que ele queria. Basta o Até pai fazer gel lá ela um. passou com Isso! secador e tudo, não era do jeito que ele queria. Não era do jeito que ele queria. E tá tudo bem, esse traço ele é vaidoso mesmo. É aquele traço que, por exemplo, o oral ele gosta de conforto. Ele gosta de uma roupa que lhe dê conforto para ele. Por quê? Novamente, ele vai explorar os sentidos. Então, uma roupa gostosa que ele tenha, como eu falo, dou sempre essa dica para os meus clientes, para minhas clientes, tanto o homem quanto a mulher. Se você atende em consultório e precisa estar sempre formal,
Se você tem aquele momento que você fica sozinho no seu consultório, tira o salto, põe um chinelinho, uma pantufa, se sinta agradado, agraciado com isso. Então ele gosta dessa parte de conforto. O rígido não. O rígido ele quer coisas bonitas, que realce a beleza dele. Então é aquele garotinho, aquela garotinha que já vai querer brigar com o pai e com a mãe. Eu não quero essa roupa, eu quero aquela. Eu quero aquele conjuntinho ali. Não, filha, essa aqui fica bonito. Não, eu não quero, eu quero aquela. E não é, é birra, é mimo. Não é. É a expressão do traço do rígido, perdão, que ele quer o quê? Ele quer se sentir bonito. É isso que ele E gosta. destacado com bonito. As Isso. mulheres, as modelos, pode se considerar assim, e Muitos os, modelos. e os homens os chamados metrosexuais. Não, ele pode ser um heterossexual, tranquilo. Mas, assim, é aquele traço. Lembra que eu falei da questão da musculatura? Por exemplo, Sim, o masoquista, ele tem aquela impressão sisuda, tudo mais. Ele tem força, mas os músculos deles não são aparentes. É mesmo programado para aparecer, para segurar, para suportar. Exemplo, aquele que dá muito em destaque aí, acho que é Bitelo que a turma chama ele. sim. Ele é um masoca. Você vê a força que ele tem. Ele com a mão, ele dá um tapa numa parede que joga a parede no chão. Ele pega 4 sacos de cimento, e cada saco de cimento pesa em média 50 quilos. Ele pega aquele brincando, como se estivesse pegando 1 quilo de açúcar. Ele tem força. Agora que ele está passando por processos lá, dos fisiculturistas, tudo mais, ele está começando a modelar o corpo dele. Mas ele é um masocão, masoquista ao extremo, que ele gosta de tudo fazer certinho, bonitinho. O rígido, o corpo dele é aquele corpo harmônico, rosto bonito, olhar sedutor, não é o olhar de avaliador como o psicopata, é aquele olhar de sedução, aquele sorriso bonito que você. O oral, ele tem um sorriso que dá para ver até lá atrás. Da tapa dentro do siso. Só que a dentição do oral é aquela dentição que parece o quê? Infantil. Ele vira um adulto infantil. Parece uma criança grande, um bebezão. Os traços, você bate o olho no oral, você vê aquela expressão infantil no corpo dele todo. O Richard já é mais sedutor, gosta aquele ar de sedução, aquela boca bem feita, aqui não esqueço não, nessa parte aqui que faz aquele biquinho do lábio. Sim, aqui Bem, as que as mulheres gostam de passar o batom, ficar bem contornado. exato, ele gosta disso. Como falei, aquele sorriso sedutor, que você olha aquele dente bonito, aquela arcada dentária perfeita, corpo modelado. O homem, geralmente, ele fica com o gominho na região da barriga, os músculos do braço bem definido, as pernas também, aquela musculatura bem definida. A mulher e o homem, ele tem, aí sim, ele tem aquela Acinturado. cinturado, se dá para ver aquela cinturinha de violão. O bumbum, ele tem de ser bem arrebitado, bem formado, a perna, como eu falei, bem torneada, panturrilha bem destacada. É aquele traço que ele chega, mesmo que seja na sutileza, ele gosta de mostrar assim: eu cheguei, eu sou o número um aqui. Ele é bem competitivo Eu nessa parte. cheguei chegando. Tirem minhas Isso. fotos, é isso? Pode tirar foto que eu aceito, eu gosto. Só não pega o meu perfil certinho, bonitinho aqui. Então é um traço que tem um formato muito, muito, muito bem articulado. Como ele é competitivo, o calcanhar de Aquiles dele é comparação. Quer deixar ele mordido de raiva. Se fala, por exemplo,
Ah, é por que que você não faz como o teu irmão? Olha que legal como o teu irmão faz. Veio para ele assim: epa, meu irmão é meu irmão. Eu sou eu. Eu faço desse meu jeito aqui porque eu gosto de fazer desse jeito aqui. Você não vem me comparar, não. Pode parar com esse negócio de comparar. Em negócios é a mesma coisa. Ah, mas empresa X faz tal coisa. Por que você não faz assim? Porque essa minha empresa é a empresa Y. A minha empresa funciona assim, 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 assim. Então ele não gosta de comparação. Ele é impaciente. Ele gosta de mandar. Tal como o psicopata. O psicopata ele gosta de mandar, mas ele gosta de delegar alguém para supervisionar, desde que ele fique sempre com a percepção que ele está em destaque, que ele vai ganhar com aquilo. O nosso amigo rígido, ele gosta de mandar, ele é impaciente. Por que você não fez tal coisa, como eu te pedi? Te dei um prazo, porque você está enrolando aí. Ó, se não é para fazer, se não é para fazer do meu jeito, então você nem faça. Eu vou fazer. Porque depois vai ficar ruim, vão falar que eu fiz uma coisa errada. Vou me colocar aqui, em segundo lugar. Então, eu vou fazer. Se eu não tem competência, eu vou fazer. Então, ele acaba acumulando as coisas para ele, porque muitas vezes ele é desconfiado. Se eu fizer do jeito que ele quer, para ele não tá bom. Por causa da competitividade dele é muito alta. Em relacionamento, como a dor circunstancial dele é a troca, ele não vai conseguir se entregar prontamente para um relacionamento. Ele vai sempre se entregar, mas sempre com aquela dúvida: será que eu estou indo certo? Será que não é melhor eu já ir procurando uma outra coisa, um plano B? Então ele acaba triangulando. Tanto é que é um traço que, quando adulto, ele consegue separar amor e prazer. Ele pode se fazer por prazer com qualquer pessoa e ele pode amar uma outra pessoa. E para ele, ele não vai conseguir associar os dois, que para poder fazer uma relação sexual com alguém, eu tenho que ter o amor. Não, se eu sentir prazer, eu vou com esse aqui, tá tudo bem. E gostei do que eu fiz, tá tudo bem e tudo mais. Só que eu não amo você, tá bom? Satisfez o meu ego. Então, muitas vezes ele dá essa percepção até de meio que de Usar as volátil, pessoas. de usar a pessoa. Não é que ele, enquanto ele não sentir confiança de se entregar mesmo de corpo e alma, que ele não vai ser trocado, ele vai triangular nisso daí. E muitas vezes também, ele, como ele gosta demais da pessoa, ele acaba se anulando um pouco. Como assim? Ele se dedica demais para poder agradar, para não ser trocado, e muitas vezes ele acaba se abandonando um pouco no seu vestuário, na sua aparência, nos seus cuidados, porque ele quer ter certeza que não vai ser trocado. E muitas vezes acontece de ser trocado porque ele fica muito pegajoso também. Ele fica também bem possessivo nos relacionamentos. Ele é no 880 novamente. Ou ele se dedica demais a uma relação, ou ele fica pensando, eu acho que aqui não vai dar certo, então vou pro lado B aqui, vou pro plano B. Não vai dar liga aqui, já tem que ter alguma coisa engatilhada. Engatilhada para que eu não fique com a expressão de que está sozinho, tá vendo? Eu vou sair por cima, que é o que acontece. Tanto é que você pode ver que tanto acontece muito com as pessoas que têm o traço de rígido, como também muitas vezes são o pessoal que está na área artística. O que acontece com eles? Muito holofote, muita exposição, eles acabam não se cuidando, são os que mais trocam de relacionamentos. É Tem outros verdade. fatores ali, né? Mas é o que mais troca. Hoje já está casado com um, amanhã já está com outro. Que ele consegue triangular. Para ele acaba. Não é que ele não sente. Ele sente. Mas ele não vai dar o braço a torcer. Ele não vai mostrar que ele tem fraqueza. E isso Nem acaba. vai mostrar que diz assim, eu gosto de você e quero ficar com você. Porque Isso. ele sente prazer com outra pessoa, é isso? Ele vai acabar sentindo prazer com outra pessoa. Muitas vezes o rígido ele vai fazer isso.
Porque ele não quer dar a sensação de estar na dependência com alguém, em segundo lugar. Ele quer estar sempre, quando ele vai se relacionar com alguém, ele quer ter certeza que ele é o número um na escolha da pessoa. Que Sempre. não vai ter outros olhos ali, é, outro gavião querendo ciscar ali na área dele, não. Outro galo querendo ciscar no galinheiro, alguma coisa assim. Ele tem que sentir a confiança de que ele é o dono daquele coração e que aquele coração vai se dedicar a ele, vai sempre colocá-lo lá no pedestal, no primeiro lugar. Senão, não dá jogo para esse traço aí. Então, a competitividade até seria a quinta palavra-chave de hoje, é isso. Ele é competitivo, muito. Competição fica ou competitividade? Pode ser competição, pode ser a palavra competição. Então, gente, esses são todos os cinco traços que todos nós temos. Pode ser que em pequena quantidade, pode ser que em alguma parte do corpo não apareça, mas eles estão aí com cada um de nós. O que vai modelar é de acordo com essas cinco fases da vida da criança, onde ela sofreu maiores impactos emocionais, ela pode ter uma modelagem maior ou uma modelagem menor, mas que eles existem, cientificamente comprovado, eles existem. Eu fico agora aberto a todas dúvidas que quiserem falar, tanto sobre esse quinto traço, quiserem falar alguma coisa sobre os outros traços também, podemos falar com o maior prazer. Desse quinto traço, faltou trazer uma personalidade. Personalidade, É um. beleza. Eu nunca, para marcar o nome de famoso, eu sou uma maravilha, gente, me perdoe. Tá um exemplo clássico, que ela está muito em alta ainda, que até acabou envolvendo aí um problema de política, alguma coisa assim, meio que lacração. A que fez a Mulher Maravilha e que fez a malvada ali dessa refilmagem do Branca de Neve. Eu esqueci o nome A dela. Malévola, Não, não a Malévola. A Malévola também. A Juliana, a Jolie, ela também. Ela é uma Juliana rígica. Jolie, Juliana Jolie. Eu não me lembro o nome dela. Gente, perdoe-me. Nome de famoso. Angelita Jolie, Angelina Jolie, alguma coisa assim. Ela é uma rígida. Angelita Jolie, isso. Pode ver, né, os Angelita traços Jolie. dela, quando ela fez o Tomb Raider, como ela fez naquele filme com o Brad Pitt. É também um, um rígido, assim, de alta, né, alta conotação, né? Alta Esse traço dele. performance, vamos dizer assim. Exato, bem apessoado, bem todo modelado. Porque como eu falei, mano, mas você acabou de falar que o rígido ele pode ter a musculatura definida? Pode, não é obrigatório. Ele pode manter o corpo dele esbelto, bonito, sensual, tudo mais. Se ele quiser partir para esportes, volta a dizer, olha novamente, o Cristiano Ronaldo, a musculatura dele é definida. O formato do corpo dele parece que avança tudo mais, mas pode ver que ele tem uma musculatura definida. Ele tem os gominhos na barriga, as pernas são musculosas, os braços são musculosos, que a rigidez também está ali. Porque, como eu falei nos outros episódios, a existência de um traço não elimina o outro. Eles convivem entre si, Eu lembrei, harmonicamente. eu lembrei agora, talvez se algum jovem for assistir, não é da época deles, mas é da nossa,
o João do Pulo, você falando do O João esporte, Fundo usaria mais ele mais mesmo na parte de esquizoidia. de esquizoidia, É, que ele era bem pela. magro, tudo mais, né? Ele cairia mais na parte da esquizoidia. Mas é um ótimo exemplo, porque, como eu falei, todos esses traços estão presentes em todo ser humano, independente da sua cor de pele, da sua nacionalidade. Isso não não tem como fazer menção. Porque o cara é árabe, não tem? Tem. Ah, porque ele é chinês, ele não tem? Tem. Se ele é um afrodescendente, ele não tem? Tem. Todos, todos. Hoje eu senti falta da Juraci, que ela sempre acompanha as lives. Até nós Verdade. comentamos nos bastidores, né? Acho que foi ontem, não foi, Mauro? Que ela estaria aqui. Provavelmente ela vai acontecer alguma coisa, que ela deve assistir a gravação. E muitas Sim, pessoas que eu vi que passaram por aqui não assistiram as outras. Mesmo assim, eu gostaria que você comentasse o que é que a gente fez tanto mistério. E eu também, sempre antes da live, que chamo, faço um history depois da live, eu vou e faço um history depois para chamar para gravar, para assistir a gravação, que você possa comentar o que é que tanto tem essas palavras-chave com a surpresa de hoje. perfeito. O que que o pessoal que está assistindo, que marcou todas as palavras-chave, vai ganhar? Eu criei um e-book com um resuminho bem bacana, com fotos de exemplo, e justamente o resumindo de como que criou o traço, das dores circunstanciais deles, das dicas que você pode fazer para manter esse traço, que nós chamamos de recurso, o que ele não gosta, que vai jogar esse traço na dor circunstancial dele. Não é uma análise, porque uma análise corporal, ela demora uma média de 1 hora e meia, que é onde eu faço a devolutiva, e depois o cliente, estando de acordo, a gente passa para uma outras tratativas. Mas é aquele toquezinho, para quem lida muito com o público, poder olhar aquilo e falar, opa, agora já sei mais ou menos como é que é o formato da pessoa, então já sei como é que a mente dela funciona. Então eu vou tentar ajustar aqui o meu atendimento, meu jeito de falar com essa pessoa, para ela se sentir mais confortável comigo. Como seria na PNL, o rapport, que é onde você faz a pessoa se sentir bem na tua presença. Então são esses detalhezinhos, e até para você mesmo, que vai pegar esse material, olhar e se identificar. Olha, eu me identifico mais com esse traço. Ah, eu acho mais com aquele traço ali. E eu repito novamente, não quer dizer que você não tenha todos. Todos vão funcionar com você. Todos, em algum momento, ele vai trabalhar com você. Apenas você vai aprender de um jeitinho bem simples a respeitar os seus traços, respeitar os traços das outras pessoas com quem você tem contato, tanto em trabalho, na família, pai, irmão, marido, mulher, filho, quem for, você já vai saber entender como que está funcionando, como que está acontecendo ali, e, e mantendo, procurando ter um relacionamento o mais saudável possível. Então, eu espero que gostem desse mimo, e claro, quem desejar fazer uma análise, alguma coisa, ou souber mais, é só me procurar, que eu vou ter o maior prazer, a gente pode agendar, fazer uma análise direitinho, que eu explico como é que faz, porque é um processo, ele é um tanto demorado, mas é muito importante, que ele entrega muita coisa. Isso que nós falamos nessa nossa maratona, por incrível que pareça, mesmo durando mais de 1 hora, tudo mais, é só um pouquinho. Tem muito, mas muita coisa mesmo. É, a gente passou
2 horas, né? Foi o recorde, 2 horas e 8 minutos, se eu não me engano. Nós já estamos hoje 1 hora e 33 minutos, não, 1 hora, quase 1 hora e meia que a gente começou a live, daí saímos e voltamos. Uhum. É quase 1 hora e meia falando, então vocês vejam o quanto que nós nos dedicamos em fazer todos os episódios, 5 episódios. E uma outra questão que me surgiu, que se diz que tem um sexto, um, não é um sexto traço, mas é como que é? Me fugiu a palavra agora. É um sinal que são 3 na cabeça, no corpo, que aí você fala 5 traços, e você sempre Ah, comenta o outro. na verdade, não é um sexto traço, ele vai até o quinto, que é, como eu falei, vai até os 4 anos e meio, por aí. É como que nós, vendo o corpo do cliente, nós conseguimos fazer a pontuação. Então, sempre vamos olhar para 6 pontos do corpo humano. Metade vai estar na cabeça, que é a cabeça em si, os olhos e a boca. Depois nós vamos ver a região do tronco, a região do quadril e as pernas. Nesses 6 pontos que nós analisamos, quando nós fazemos a análise corporal, nós pedimos várias vezes, que é até por isso que a gente fala que é até um pouquinho desconfortável, mas a gente entende o processo, que é onde eu vou pedir para a pessoa olhar para a câmera, ou se é presencial, olhar para mim, ficar de perfil, sorrir, sorrir de perfil, ficar sério, ficar em pé, de lado, o outro lado, de costas. Então a gente acaba avaliando tudo, inclusive até a parte ali do glúteo, que é importante, como eu falei, que lá também tem muitas informações dos Até 5 traços que estão formados. Geralmente, como a gente sempre alerta, estamos vendo com um olhar clínico, um olhar de analista. Não é um olhar de jogador do tipo, ai, que você está fora de forma, que é isso, que é aquilo. Não, isso para nós pouco importa. Nós só vamos olhar como é que é a estrutura do seu corpo e uma das perguntas também da anamnese que nós fazemos é justamente, não é só da questão bucal, mas também do corpo em si. Se a pessoa fez uma bariátrica, por exemplo, se a pessoa aumentou próteses mamárias, por exemplo, ou uso, prótese de glúteo. o uso do silicone, né? Isso. Então nós perguntamos isso. Se ela responde afirmativamente alguma coisa disso, nós pedimos que ela nos envie uma foto do antes do procedimento, porque nós vamos comparar para ver a pontuação de forma correta, de forma exata, podendo nós montarmos, então, o gráfico aonde nós vamos falar para a pessoa. Você tem tantos por cento de esquizoidia, tantos de oralidade, e assim vai. E lembrando também que, além do andante, pode se fazer no cadeirante. O cadeirante, sim, só o acamado que não. Do que não. Que foi uma pergunta que eu fiz na primeira live e o Mauro trouxe a resposta na segunda Uhum. live. Isso, né? Isso, e o cadeirante, no caso, nós vamos só até a linha do tronco. Nós não pontuamos a linha do quadril e nem das pernas, por motivos óbvios, né? Tanto é que o gráfico, a estrutura do gráfico ela é diferente. Ela não entra esses 2 pontos para a gente fazer a avaliação, mas é perfeitamente. E a idade mínima que a gente atende é 10 anos para poder fazer uma análise bacana. Menos que isso não tem como. Até para a criança poder, ela poder fazer
Opa, Te dá as tuas respostas, ela poderia exato. mexer na câmera, ela se Uhum. posicionar, Pelo ela amor de ficar em Deus. pé. Exato. Então, para ter pelo menos uma comunicação mais fluida, mais coesa conosco, a gente pede o mínimo de 10 anos autorizado por Por escrito escrito. pelos pais. Sim, Não, isso. não é aceito autorização de boca, mesmo que é o pai. Está comprovado por A mais B que é o pai. Pode fazer. Não, papel. Infelizmente, é no papel. Até por causa da LGPD, que nós avaliamos isso daí. Então, quando é uma avaliação online, nós até recomendamos sempre a pessoa sozinha. Tanto é que nós perguntamos isso e nós pedimos, não use filtro. E geralmente a gente faz atendimento ou no Zoom ou no Meeting. Então tem aqueles recursos do fundo e pode ser que a pessoa tá mascarada lá no fundo. Então, para ética profissional, nós pedimos para não colocar fundo a pele nua e crua, como está aqui a minha, por exemplo. Para E a poder minha fazer uma também. avaliação. Isso, para termos uma avaliação ética certinho, bonitinho, e tudo que é tratado numa análise corporal fica entre o analista e o analisado. Nós, somente por uma. Nunca aconteceu isso, espero que nunca aconteça nem comigo, nem com algum outro colega analista, uma ordem judicial que nos obrigue a mostrar. Sim. Do contrário, não. Se o analisado, de repente, falar para alguém, a responsabilidade é 100% dele. Porque nós deixamos bem claro, não é para falar para ninguém. Ah, é um segredo mortal? Não é. É porque muitas pessoas que É não têm pessoal. conhecimento, O que é uma ele. coisa pessoal. Pessoal. É tal como uma consulta médica. Se eu vou, por exemplo, num médico falar que eu estou com um tumor, não é que ninguém saiba que eu estou com tumor, eu quero me tratar. Sim. Depende, eu vou falar para todo mundo aí, ninguém fala, ai, o Mauro tá morrendo, não sei o quê. Às vezes não é. Tanto é que é um episódio que, como numa dos exercícios que nós fizemos de palestra, o susto que eu tomei em 2020, que foi bem no início do pesadelo da pandemia, colocaram que eu tinha sido vítima da pandemia, estava até morto, me acharam até morto em casa. Falei, gente, calma, não foi tanto assim, não, foi um susto grave, mas eu estou bem, olha, eu estou aqui, ó. Então, para evitar esse tipo, o telefone sem fio, que eu Sim. falo abelha, o outro já vai entender avestruz lá atrás, para evitar. Até para a pessoa também não se sentir desconfortável. Ainda mais valendo esses traços, né? Depois que a pessoa tem ciência dos seus traços, ela começa a perceber que nem sempre é interessante falar de tudo para todos. Então, como não trouxeram para nós as cinco chaves, nós podemos permitir que as pessoas coloquem isso no chat, no chat não, nos comentários dessa live, quem for a assistir às gravações, Mauro. Ótima ideia. Ótima ideia. Pode E colocar no. depois, e que nos marque, né, no comentário. Marca eu, Sim, marca o Mauro, o doutora Jucita e o do Mauro, pode falar o teu, mauroescripomic.oficial. Deixa eu oficial. ver se eu consigo digitar aqui. Isso. E já digita o meu também. Uhum. Porque assim como ele é um e-book, a gente tem como saber como para quem nós vamos mandar com o maior carinho esse material. Isso. Opa. Mas lembrem-se, quem vai estar assistindo a gravação vai precisar colocar
as 5 chaves fornecidas durante cada live. Pode colocar o meu também. O Mauro saiu com letra maiúscula. É, mas é minúsculo, tá bom, gente? Isso. Aí colocou. Deixa eu refazer o meu aqui, começou errado. Faltou o Faltou. arroba. Isso, por isso é maiúsculo. Acho que você pode até tirar, quero ver se eu consigo aqui. Não, não dá. Talvez você conseguisse. É que eu tô longe do computador dessa vez, então. Então são esses dois perfis. Quem quiser nos acompanhar, fique à vontade, serão bem-vindos. E Com coloca para certeza. gente as 5 palavrinhas do dessa maratona que nós fizemos, tá bom? Então nós vamos entregar com o maior carinho. Então esse material, que eu espero que seja, como eu falei, não é um material de caráter terapêutico, ele é apenas um material mais esclarecedor. Que também você pode buscar isso aí, tem vários hoje analistas no Brasil formados, que tem também seus canais. Então, você vai isso que nós passamos foi na minha versão, mas tem vários analistas tão bons que fazem suas divulgações, tanto aqui pelo Insta, pelo YouTube. Com certeza vocês vão encontrar também mais materiais aí sim. Se quiserem me seguir, será um enorme prazer. Mas Também. também, fiquem livres também para quem quiser pesquisar mais. E se quiserem marcar uma análise corporal comigo, a gente faz um agendamento com o maior prazer. Então, Mauro, vamos nos despedir. Já são 15 para as 10. Falamos bastante. Tempo voa, né? Recapitulamos tudo. Exato. O que eu tenho é, novamente, agradecer a oportunidade que nossa, novamente, trabalharmos aí nesses 5 quarta-feiras fazendo essa maratona, falando sobre cada um dos 5 traços. Muito obrigado à audiência, tanto do meu lado quanto do teu lado, que assistiram. E que vão Tá aí, assistir. vamos repetir, porque estão aí, tá gravado, podem assistir quantos quiserem, podem participar. Dúvidas, terei o maior prazer de esclarecer com quem quiser, com quem sentir necessário. Lembrando, esqueça a questão da pergunta boba. Não existe pergunta boba. Pode fazer, pode falar do seu linguajar, que não tem problema nenhuma. Você vê que eu tentei até falar cada vez mais no nosso vocabulário mesmo, sem usar muitos termos técnicos, para não parecer nem chato e para poder ser o mais claro para todo mundo assimilar isso daí. Porque, como eu falei, apesar disso aí ser bem antigo, já teve vários anos, né? Até séculos, se parar a pensar, que foi lá na época de Freud, de Reich e tudo mais, mas ela foi transformada numa ciência mais plausível por um brasileiro, o Elton Euler, há 7 anos atrás. Então, é muito novinho ainda, está cheirando a fralda ainda, vamos dizer assim. Com certeza. E eu agradeço o Mauro ter aceito. Surgiu de uma live que nós fizemos para falar sobre fazer um resumão, e a própria audiência pediu para que nós fizéssemos os episódios
de cada traço. E hoje nós culminamos com o quinto traço, o traço rígido, a parte da competição. Eu só tenho a agradecer mais esse projeto, o segundo que nós estamos terminando. O primeiro surgiu dentro do curso, foi Uhum. onde que nós nos conhecemos, só participávamos juntos das mentorias e nunca Sim. tínhamos conversado. E a partir daí começamos a conversar, nos encontramos nas reuniões de sábado que nós temos, e que venham outros projetos e que surjam novos projetos e novas maratonas que possamos fazer daqui para frente. Com certeza, será um grande prazer novamente. Então eu deixo o meu beijo, o beijo da Ju para vocês, dizendo uma boa noite, Mauro, e logo você já vai estar como colaborador aqui da Uma ótima noite, aproveitando também que hoje é um dia do professor, então para tiver algum professor, algum colega professor, exatamente. parabéns pela data de hoje. Vocês merecem, muito obrigado. E um beijo no coração de cada um. Estaremos sempre aqui ao dispor com qualquer informação. Vou postar cada vez mais conteúdos sobre esse universo que eu amo tanto, que é a análise corporal. E vou estar sempre colocando uma pílulazinha de informação bacana aí para vocês. E eu também agradecer aos professores, sem eles nós não estaríamos aqui nem sequer mesmo digitando, que começamos escrevendo e agora tudo virou mais o digital do que o escrito, apesar que eu tenho muita coisa escrita à mão. E agradecer aos nossos professores atuais, os nossos professores da nossa pré-escola, do nosso ensino fundamental, ensino médio, a faculdade, Uhum. Todos. pós-graduação. E assim, mais uma vez o beijo da Ju. Sinta-se abraçado, Mauro, gratidão por tudo. Muito Vamos nos obrigado, eu que falando. agradeço. E vamos nos ver sempre por aqui, gente. Com certeza. Até a próxima. Até!